E daí, comprou algo com defeito, não conseguiu trocar, está se sentindo lesado de alguma forma? Quer saber os seus direitos de consumidor? Liga pra gente, 3376-0123. Nós vamos responder as suas perguntas agora no quadro Direitos de Todos. Quem está comigo é o professor William, da Faculdade Unopar. Boa tarde, professor. Prazer recebê-lo, viu? Bom, professor, a gente estava conversando aqui, né? Quando o assunto é direito do consumidor, as principais dúvidas, né, são várias. Mas estava me falando um fato importante com relação ao financiamento de imóveis. Muita gente fica naquela dúvida, eu sou obrigada a contratar o seguro na hora de fazer o meu financiamento. Como é que funciona isso, doutor? Então, veja bem, quando você está diante de um financiamento, seja para empréstimo pessoal, ou seja para aquisição de um bem móvel ou imóvel, a questão da imposição da contratação do seguro vai depender de qual a finalidade a que se destina aquele empréstimo, aquele mútuo federatício, que é assim denominado tecnicamente no âmbito jurídico. Quando se trata de um financiamento voltado para aquisição de imóveis, normalmente você fica naquela situação assim, eu estou obrigado ou não a aceitar a contratação do seguro que está sendo me colocado pelo gerente. Na verdade, a contratação do seguro no sistema financeiro de habitação é uma imposição de norma do Banco Central e aí a não contratação, a opção de contratar ou não, ela não fica a cargo do consumidor, ele não tem escolha se ele vai contratar ou não. O que existe muitas vezes de abusividade nesse meio, quando se trata de financiamento imobiliário, é a imposição de que se faça por determinada instituição. A própria instituição financeira que está cedendo aquele crédito para aquisição do imóvel, que imponha que o consumidor esteja obrigado a contratar com ele. Isso não pode, isso é uma prática abusiva. Por outro lado, ali, se você está diante de um empréstimo, um financiamento para aquisição de veículos ou empréstimo pessoal, no caso ali, a contratação vinculada à contratação de um seguro, desse empréstimo vinculado à contratação de um seguro, isso é uma prática abusiva, que é sancionada ali, que é prevista ali no CDC, inclusive nula de pleno direito. Bom, a Laís está perguntando, comprou móveis com garantia estendida. Uhum. O vendedor, na hora de finalizar a compra, não colocou na nota. Agora, ela não consegue trocar. O que ela faz? Bom, veja bem, a questão da garantia estendida é um caso ali à parte. Por quê? Toda vez quando você vai numa determinada loja, normalmente nesses casos são lojas de departamentos, em que tem inúmeros produtos, o que acaba acontecendo? Nós temos que, primeiro ponto, temos que definir a questão da garantia legal e a garantia estendida. A garantia estendida seria a garantia contratual, que segundo as disposições do CDC, você tem a garantia legal e depois você tem a garantia convencional. Então, na verdade, elas se somam esse período de garantia. O fato de não ter sido colocado na nota, isso não quer dizer que ela esteja desprotegida. Se ela tiver de algum modo, algo assim que ela possa demonstrar, e mesmo pelo instrumento que eu havia estudado em alguns pontos na outra semana que eu estive aqui, nós podemos pleitear a inversão do ônus da prova, para que eles comprovem, eles demonstrem que a garantia estendida não foi contratada. Então, também, diante de requisitos específicos do Código de Defesa do Consumidor, é possível você pleitear a imposição ao fornecedor de demonstrar a inexistência dessa contratação. É bom a Laís procurar, então, um advogado, né, com sem os dúvida. Documentos, com as notas, o que ela tiver em mãos, para poder lutar por esse direito que é dela, né, doutor? Com certeza. O Mauro faz tratamento dentário há 1 ano e o prazo foi de 4 a 6 meses para finalizar. Eles vivem desmarcando essas consultas, remarcando e nunca chega no fim. Ele quer saber o que ele faz. Bom, no caso dele ali é uma situação interessante, peculiar ali, que não dá para se apurar no caso, sem uma prévia conversa com o Mauro, né? O Mauro. Com o Mauro, se essa marca e desmarca consultas para dar prosseguimento ao tratamento dentário dele, se existe uma justa causa para isso. Porque, na verdade, o fornecedor ele não pode por si só, ele agendou e daí ele fica agendando e desagendando. Parece que está agindo de má fé, Exatamente, né? Fala assim, eu não vou terminar o serviço. Aconteceu um imprevisto, aconteceu uma situação, num caso fortuito, ou uma força maior, isso tem que ser demonstrado. Isso aí não é simplesmente o fornecedor dizer, não deu porque aconteceu um imprevisto, aconteceu um evento da natureza que me impediu de finalizar o serviço. Isso é tudo ônus ao fornecedor demonstrar, e daí ele pode buscar uma responsabilização se não tiver uma justificativa hábil para isso. Então, se não tiver uma justificativa, ele pode entrar na justiça, é isso, doutor? Pode. E ele consegue com processo, que tipo de processo? Na verdade é o seguinte, nesse caso ele poderia exigir ali por uma ação de obrigação de fazer, para que finalize o processo. Ou, se dependendo do caso, se ele quiser optar para transferir para um outro profissional, que também é uma opção dele, ele pode fazê-lo,
e depois cobrar desse profissional que ele havia contratado anteriormente o ressarcimento desses valores que ele teve que despender com esse terceiro. Tá certo. A Maria fez um consórcio de imóvel pelo banco no valor de R$50 mil. Pagou apenas 10 parcelas de 550. Ela quer saber se tem o direito de receber essas parcelas. É isso, Carol? A pergunta? É isso daí, né? Fez o consórcio... Doutor, entendeu a pergunta? Entendi. É isso mesmo, doutor? Veja bem, toda vez que você faz vamos dizer assim, a contratação de um consórcio ou qualquer forma que você obtenha um empréstimo de uma empresa de consórcios ou de uma instituição financeira, você tem condições de pôr fim ali aquele contrato e pedir aquilo que você pagou? Tem. Só que deve ser observado o seguinte, o que normalmente acontece, eu não sei se teve descumprimento contratual da parte dela, se não houve, que não ficou esclarecido. Se houve o cumprimento regular do contrato até então e ela não quer mais dar continuidade, é possível fazer o distrato, que se chama em direito contratual, direito civil, e também se aplica ao direito consumidor, é possível. Porém, tem que ser verificadas as taxas, os encargos contratados também nessa relação com essa empresa de consórcio, porque também a empresa ela também não pode ficar no prejuízo. Ela administrou esse plano ali de consórcio. O que normalmente, uma outra situação que se coloca nessa circunstância, muitas vezes as empresas de consórcio falam o seguinte, você vai receber sim, porém só no fechamento do grupo, porque afinal de contas não é só ela que está envolvida nisso, tem várias pessoas, tem o sorteio, eu não sei se foi contemplado, se não foi contemplado. É bom conversar então com quem ela fechou esse consórcio, exatamente, né? Explicar e ver qual que é a situação, ler o contrato, exatamente, né, doutor? Exatamente. Condição tem, isso é Condição, possível. Sim. Ela não vai, uma coisa que tem que ficar clara é que ela não vai ter direito ao ressarcimento de tudo, porque tem as taxas ali de administração do consórcio. E deve ter algum tipo de multa, né, para ela provável. pagar, O que não pode acontecer é o grupo de consórcio, independentemente, quer devolver esse dinheiro no final do grupo ou antes, e na verdade o que normalmente se faz é buscar devolver no final do grupo, que não é lícito, não é devido, é uma prática abusiva, inclusive, só não pode haver ali desconto, dedução de multas que impliquem em perda total do que já se pagou até então. Tá certo, doutor. Bom, a gente vai continuar com o assunto, Tudo mas bem. sem intervalinho. Tá, o senhor continua com a gente? Claro. Então tá bom, se a sua pergunta ainda não foi respondida, calma. Na volta do bloco a gente vai responder. É rapidinho, já eu volto. E a gente volta com mais Tira Dúvidas sobre direito do consumidor. Tem perguntas? 3376-0123. Quem está comigo é o professor William. Professor, voltando às nossas perguntas, a Cristina pergunta assim. Ela tem um plano odontológico para a filha, mas o aparelho dentário vive quebrando. Ela quer saber se ela pode romper o contrato do plano. Falta 9 meses para terminar esse contrato, esse plano. Bom, diante dessa circunstância que ela está falando que vive quebrando, nós temos algumas questões que devem ser observadas. Aparelho ortodôntico não é tudo que você pode comer e tem forma de se comer determinadas coisas, determinados alimentos. Se não está existindo por parte da filha dela os cuidados necessários, que aliás os profissionais da área de ortodontia já recomendam, não coma isso, ou evite aquilo, ou coma isso, exatamente. Se está quebrando constantemente por um descuido da filha dela, falta de cuidados mesmo, de precauções da filha, você não pode transferir esse ônus para o fornecedor, porque não vai existir um aparelho ortodôntico que fala assim, você pode comer tudo, até comer piqui, que é praticamente aquelas sementinhas ali que vai quebrar facilmente, azeitona. Agora, se por um acaso está quebrando por um vício ali de qualidade desse aparelho ortodôntico e demonstrado essa circunstância, fala assim, não é possível. Ela não está comendo um monte de vezes, ela está comendo alimentos ali que são de fácil digestão, de fácil ali, vamos dizer assim, manipulação assim, pela mandíbula ali e pelos dentes, e não vai acarretar em regra a quebra desse aparelho. Troca do bracket que eles falam ali, mesmo daquelas linhas que eles puxam ali, se houver ali um certo receio de que aquele produto é muito fraco em razão do preço que está sendo cobrado, aí poderia ser. Mas daí ela tem que ter certeza em relação a isso aí, e aí vem aquela questão, assim, como é que você vai ter certeza se é fraco ou não? É só verificar o que a filha está comendo e como está comendo. Se tivesse cuidado. Se tivesse cuidado e ainda assim estiver acontecendo isso, ela pode romper e pode demonstrar, impor esse ônus deles provarem, o fornecedor provar que o produto ele tem vício. A Silvana tem plano de saúde, ela quer saber se é obrigada a falar se já tem doença pré-existente antes de fechar esse contrato. Tá, a questão é a seguinte, vou dividir em duas partes a resposta a essa pergunta. Primeiro, tem um princípio que rege todas as relações jurídicas, tanto no direito civil quanto no direito do consumidor, que é o que nós estamos falando hoje,
que se trata do princípio da boa-fé, em que as pessoas buscam se empenhar, buscam realizar e executar os contratos, contratante e contratado, segundo aquilo que elas dispõem, da sua manifestação de vontade, aquilo que se espera de qualquer contratante. No caso, se essa pessoa que vai contratar o plano de saúde, ela tem a doença pré-existente, seria razoável que ela falasse, porque afinal de contas, é interessante você agir de boa fé. Se o plano de saúde, embora muitos ajam com uma certa abusividade, não te garante, não te dá o direito de você omitir dolosamente, de omitir culposamente uma informação que você deveria prestar. Por outro lado, o ônus que é trazido pelo Código de Defesa do Consumidor é de que, caso não haja a submissão da pessoa, que em tese haja uma desconfiança de uma doença pré-existente a um exame prévio, não pode haver negativa de cobertura quando ela necessitar. Então, se perguntar, responde. É o certo, né? Sim. Erone fez o pedido de uma linha telefônica que estava anunciada por R$ 29,90. Mas esse valor veio só no primeiro mês. E daí, o que ele faz, doutor? Bom, a verdade é o seguinte, toda vez que se oferece num plano ali de telefonia ou de qualquer outra coisa, assinatura de TV, revista, internet, que tem um preço extremamente atrativo, é importante que esteja feita ali uma ressalva de maneira muito clara e muito visível ao consumidor, que aquele preço ali ele é um preço promocional pelos 2 ou 3 primeiros meses. Por quê? O consumidor vai ter condições de avaliar se voltando ao preço normal, e aliás, na própria propaganda, na própria publicidade, na própria informação na proposta, deve estar constando qual vai ser o valor normal que vai voltar a ter o seu pagamento ali, digamos, se 29. Se isso não estava explícito, ele pode entrar na justiça? Pode. Ele tem um direito, Sim, na tem verdade, direito, né? Porque faltou uma informação clara por parte do fornecedor, né? José, quando você compra um produto, você tem apenas 7 dias para troca ou isso mudou? Na verdade, veja bem, olha só como é que são as coisas. A troca é uma situação interessante porque depende. A troca é porque foi presente, a troca é porque existe algum defeito. Na verdade, essa troca de 7 dias é para troca quando você não viu o produto, né? Então, olha só, o que está regulamentado no Código de Defesa do Consumidor, nas compras feitas fora do estabelecimento, não seria nem troca, seria a questão do direito de arrependimento. Eu não quero mais, toma, tá aqui, não gostei, levo de volta. Não era aquilo que eu queria. Exatamente. O que acaba acontecendo hoje nas situações, nas compras e vendas, sobretudo presenciais, em que um presente, por exemplo, você não tem como saber se aquele produto vai dar para você ou não. Ó, que tamanho que é a blusa lá para aquela pessoa? Ah, é M, é G, é 40, é 42. A pessoa vai ter que ir lá, vai ter que provar e ver se serve. Evidentemente, se não está no tamanho adequado para uso por aquela pessoa a quem se destinou o produto, acaba se fazendo esse formato de troca, essa gentileza ali no caso. Porque, na verdade, a troca só existe se o produto estiver com defeito, vício, né? Como vocês falam. E aí o que acontece? Aí o vício, o que ele pode representar? Ele pode ser impróprio ao consumo. Por exemplo, assim, uma camisa para uma pessoa que seja mais fininha, mais magrinha ali e tal, dá uma camisa GG ou G. Não vai servir. Então, existe um vício? Para aquela pessoa existe. Então, é possível fazer a troca, entendeu? Mas essa troca de 7 dias é mais para compra de sites, de revistas, né? Que é o arrependimento que você tem para trocar. Na verdade, a troca em si ela não é o direito de arrependimento. A troca é quando realmente ela se torna imprópria ou inadequada para o consumo ali. Tá certo, doutor. Tá bom? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Muito obrigada por você ter ligado, participado. Infelizmente, o nosso tempo é curto. A gente não consegue atender a todas as perguntas, mas elas vão ficar guardadinhas, tá certo?